Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de, aproveitar esse momento, uma rica oportunidade, a gente está fazendo algo redirecionado para Deus. Deus me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês. Sem perca de tempo, eu gostaria de ler 1 Samuel, capítulo de número 20, versículo 16, 17. Diz assim: Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor requeira da mão dos seus inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Aqui nós vemos, irmãos, que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, perante assim as circunstâncias, sabemos que Jonatas era filho do rei Saul. E por certo momento o rei Saul, vendo Davi sendo ungido, por Deus como um novo governante, um novo rei de Israel, em todo momento ele tentou levantar contra a vida de Davi. E Jonathan, como filho de Saul, totalmente ele foi na contramão. Ele fez uma aliança de amizade permanente, eterna com Davi, independente do que acontecesse. Por diversas vezes essa amizade foi posta, em provas. E Jonatas poupou Davi como o ajudou, até mesmo contra seu pai Esaú. E um pouco mais para frente, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4, 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 4. E Jonatas, filho de Esaú, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos. Quanto às novas de Saul, Jonatas vieram a Israel, e sua ama tornou-se e fugiu. E sucedeu que, apressando, ela deixou ele cair, e assim fez que ele ficasse aleijado dos dois pés, das duas pernas. E esse filho, cujo nome era Mefibosete. Então nós vemos aqui, estendendo um pouco mais, no versículo, que quando Jonathan, em certo momento, Jonathan e Esaú, o rei Esaú, foi numa batalha. E nessa batalha, eles foram, derrotados pela mão dos filisteus. Ali sabemos que eles, perdendo a guerra, a sua família ficou vulnerável. Os seus descendentes poderiam sofrer uma pressão sobre, o povo. Porque sabemos que antigamente, quando o rei, seus filhos, seus descendentes eram derrotados, geralmente o inimigo vinha até na casa de sua família exterminar principalmente os homens, todos. Por quê? Porque possivelmente, se ele ter um filho ou um neto que seja, seria um herdeiro do trono. Como que Esaú foi vencido na batalha, e Jonathan também, se trata de pai e filho, então restaria quem? O terceiro herdeiro, no caso, um neto, ou outro tivesse, do gênero masculino da família. Então, provavelmente, os filisteus entraram na casa, no palácio, na casa de Esaú, e vemos, à frente que eles, na hora de a sua serva fugir, juntamente com Mefibosete, que era filho de Jonatas, possível herdeiro, ela deixou ele cair, assim sabemos que ele ficou aleijado, coxo das duas pernas e dos dois pés. Um pouco mais à frente, pouco mais à frente dos versículos, a gente vê que a história de Mefibosete se trata do quê? Quando ele nasceu, ele perdeu a sua mãe, e por isso ele teve uma certa rejeição de seu pai, de Jonathan. Se tratava de uma perca familiar que Jonathan jamais, diz os estudiosos, a Bíblia mesmo, que ele superou. Então ele tinha um afastamento, ele era todo a obra. Ele era o capitão de batalha de seu pai e tinha pouco momento para sua família. Porém, ele não deixou de ser pai, mas ele não tinha aquela afiação, aquela aproximação juntamente com como deveria com Mefibosete. E Mefibosete, ele nasceu num palácio, alto patente, palácio do rei. Por mais que ele era muito novo, 5 anos, quando isso aconteceu, ele tinha o de bem e o de melhor.
porque ele poderia, né, ter os prazeres que outras crianças da sua idade não tinham. Até mesmo ele era um possível herdeiro do trono. E da noite para o dia, isso tudo foi jogado para água abaixo, porque sabemos quanto o inimigo chegou lá, mataram sua família, seu pai e seu avô, rei Saul. Na hora de fugir, além dele, né, não ter mais o trono, não ter mais nada, ele ainda perdeu os movimentos da perna. Pensa comigo, Mefibosete, sem mãe, sem pai, sem vô, se tratava de um garoto órfão. E além de mais disso, um garoto órfão, aleijado, coxo, cujos 2 pés. Então ele do trono da realeza, ele foi no fundo do poço. E um dos seus servos levou ele para uma certa cidade chamada Lodebar. Muitos conhecem Lodebar, uma terra do esquecimento, onde que não mandava, né, plantações, né, não tudo que poderia acontecer de melhor naquela cidade lá era regressivo, porque era uma terra seca, não era fértil, não tinha nada que pudesse, né, saciar assim, aquela cidade. Então muitos que iriam para lá é quando se tratava do fundo do poço, que era isolado da grande cidade e chegava lá debilitado. E Mefibosete, sendo um garoto aleijado, ele cresceu como um deficiente, uma pessoa que dependia das pessoas para poder se locomover, se movimentar, até mesmo, né, para poder ter uma vida um pouquinho digna. Ele dependia muito das pessoas. Não poderia trabalhar porque sabemos que os judeus rejeitavam as pessoas que eram aleijadas. Até mesmo tem aquela passagem da Bíblia, né, que quando o soldado foi pegar a Jesus, Pedro arrancou a sua orelha, né? Aí sabemos que Jesus naquele momento fez um milagre, porque aquele soldado lá com uma orelha arrancada, ele não teria mais a utilidade que ele tem. Ele perderia sua patente, ele ia ser outro Mefibosete, porém com outra situação, uma deficiência. Seja mínima, seja uma pequena, mas seria uma deficiência, que para os judeus seria fase de isolamento. E quantos de nós hoje em dia temos problemas, seja físico, seja emocional e tudo, e somos isolados da sociedade? Quantos? Eu já passei por esse momento. Eu já tive um problema de saúde, numa questão que por aproximadamente 4 anos eu vivi em Lodemar, completamente em Lodemar, terra do esquecimento. Fui rodeado de amigos quando era mais novo, era devido ao chamado popular no tempo de escola, né? Gostava, era cheio, rodeado de amigos, mas no momento que eu mais precisei, não diferente de Mefibosete, me encontrei sozinho. Encontrei sozinho, isolado, sem ninguém para me ajudar, a não ser minha família. Não vou ser hipócrita, minha família esteve comigo em todo o momento, a minha família. Não sei vocês se tem esse privilégio de ter uma família acolhedora, né? Mas mesmo se você não tiver, ele está acolhendo você. Ele está contemplando a sua lágrima, a sua dor, a sua angústia, e está com você, está comigo e sempre esteve. Muitas das vezes a gente não vemos eles, não que eles deixou de estar com nós, não, mas sim que nós viramos as costas para ele. Aí fica difícil, né, irmãos? Um pouco mais à frente, em 2 Samuel mesmo, de capítulo número 9, 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1, está escrito assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Esaú, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? Se trata da aliança que ele fez a Jonatas, lá no Primeiro Testamento, tá, lembra? Davi não esqueceu. E muitos estudiosos, não é somente estudiosos, mas simboliza essa amizade de Davi com Jonatas como se fosse uma amizade infinita, né? Uma amizade, até mesmo que muitos comparam, né? Uma amizade tão mortificante que eles usam o termo, né? Que era uma amizade, assim, a aliança que Davi fez com Saul é como simboliza uma aliança que Deus fez com nós. Deus fez com nós uma aliança lá atrás, lembra? Que agiria com misericórdia sobre a nossa família, né? Se a gente perseverasse na presença no caminho dele. Quantos de nós tem perseverado? Eu falo por mim, quantas vezes, né? Deus tem cobrado de mim, eu tenho virado as costas e vivido uma vida de tanto faz, e Deus cobrando, né? Volta, volta. Mas infelizmente, né? Eu demorei um pouco de voltar, mas pela misericórdia de Deus voltei a tempo, né? Em vida. E quantos muito hoje perdem essa oportunidade, né? Chega a falecer fora do caminho de Deus, alguma coisa acontece, porque o dia da manhã não pertence a nós. Vamos aproveitar o hoje, porque o amanhã não cabe a nós fazer compromisso. Amanhã está na mão de Deus.
E essa aliança de Davi fez que ele lembrasse da descendência de Jonatas e até mesmo perguntou, né? Ainda alguém que tivesse vivo, que fosse possível vivo da casa de Jonatas, que ele pudesse cumprir a promessa que agiria com misericórdia sobre a família de Jonatas? E no versículo 2 está escrito assim: E havia um servo na casa de Esaú, cujo nome era Ziba, e o chamaram que te viesse a Davi, e disse: Rei, és tu, Ziba? E ele disse: Sim, senhor. E disse ao rei: ainda alguém vivo na casa descendência de Jonathan? E disse-lhe Ziba: Sim, cujo ainda um filho vivo por nome de Mefibosete, pois ele é coxo de ambas pernas. E disse o rei Davi: Aonde que ele mora? Ele mora em Lodebar, ou seja, ele mora na terra do esquecimento. Então, né, rei Davi, vendo aquela situação, dá ordem a seus soldados: vai buscar Mefibosete. Vai buscar Mefibosete. Ou seja, vai buscar um mendigo, vai buscar o desprezado, vai buscar o que ninguém dá nada por ele, mas vai buscar. Quantas pessoas não dão nada para você? Quantas pessoas julgam você como se fosse uma pessoa inexistente? Um mais um simples, um comum, ou ninguém. Mas Deus olha diferente de você e fala assim: eu quero aquilo, eu vou buscar aquele eu quero comigo, juntamente comigo, permanentemente, não diferente. Então os soldados foram na casa de Mefibosete. Eu imagino os soldados chegando numa cidade onde que ninguém dá nada por ninguém, desconhecido. Chega o carro mais bonito, né, da cidade, as carruagens do tempo, e chega lá por acaso, né, e pergunta: onde mora Mefibosete? Eu estou atrás dele. O rei manda eu vim atrás dele. Eu imagino os moradores trazendo pro dia de hoje, né? Ah, mas aquele irmãozinho ali, você tem certeza que ele é aleijado? Aquele irmãozinho ali que é gago, aquele irmãozinho ali que é franzido, fraquinho, baixinho, aquele irmão lá que é gordo, desprezado pelos outros, aquele irmão lá que é um simples, coitado, que ninguém dá nada por ele. É, irmãos, quando Deus manda, a autoridade obedece quem tem juízo, né? Igual nós usamos esse termo, né? Então os soldados foi lá, é esse mesmo, Mefibosete. Não onde que ele se encontra? Naquela casa ali. Aí chega lá os soldados, pega Mefibosete, né? Mefibosete vendo aquilo, imagina ele no momento, fala assim: Meu Deus, o que que eu fiz? Só resta mais nada, eu vou ser morto agora, porque não tem como a autoridade máxima vir atrás de mim para fazer sabão de mim, para fazer o que comigo? O que que eu posso servir para eles? Nada, nem na cidadezinha que eu moro, ninguém dá nada comigo. Agora eu vou esperar o quê? O rei quer alguma coisa comigo? Não, ele quer me penalizar. E muitas das vezes é assim, né? As pessoas apontam a gente porque acham que você é capaz, fala, vai atrás daquilo. E a gente mesmo despreza, fala: Meu Deus, tem tantas pessoas aqui, o senhor vai escolher eu? Então, simples, fraco, falho, deficiente às vezes. Mas Deus não vê como o homem vê, né? Igual em Samuel lá atrás, quando foi a casa de Davi, né? A gente sabe que a história que ele chegou lá, viu todos os filhos de Jessé, né? E Deus fala para ele: Não, este não. Aí ele vê o outro mais forte, mais formoso, e aquele: Não, esse também não. Aí em último caso não tinha mais nenhum dos filhos da sala, né? E Deus não tinha confirmado que nenhum daqueles seria o novo rei de Israel. Aí ele pergunta para Jessé: Jessé, ainda tem algum dos seus filhos na sua casa? Porque os que estão aqui, Deus não confirmou. Sim, existe um pequeno, ruivo, simples, lá no meio campo. É, pastor de ovelhas, menino, um garoto ainda. Então, vai buscar aquele. E Davi, a gente sabendo a história, que ele foi escolhido. Por quê? Porque o homem vê com o olho carnal, o homem vê patente, o homem vê autoridade, o homem vê poder financeiro. Mas Deus não vê como o homem vê, ele vê com o coração. Ou seja, ele vê o que está dentro de você, o que está dentro de mim. Ele não vê o que nós pode oferecer na questão material, mas na questão espiritual, para ganhar almas para Jesus. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Vamos permanecer firmes, porque Deus não vê como o homem vê. Ele vê o deficiente, o aleijado, o menosprezado, o excluído da sociedade. É na vida desse que ele quer trabalhar.
E um pouco mais para frente, né, irmãos, para não ficar muito estendido, no capítulo de número 9 ainda, e no versículo de número 13, e está escrito assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia na mesa do rei, até os últimos dias de sua vida. Oh, glória! Irmãos, a gente sabe que, por mais que ninguém dá nada para nós, quando Deus resgata você daquele mundo totalmente perdido, Ele restitui tudo que o inimigo tomou de você. Ou seja, Mefibosete, Davi concedeu para ele toda a riqueza da sua família, deu para ele terras, deu para ele patente, deu para ele autoridade na cidade, ainda mais do que isso. Ele fez parte da mesa do rei. Ele comeu até no seu último dia de vida juntamente com o rei. E não é diferente de Deus na nossa vida. Mas o rei nosso é Jesus. E ele está convidando você para fazer parte da ceia dele eternamente. Faça parte da Santa Ceia. Porque você fazendo parte da Santa Ceia, eu sei que automaticamente, né, você está correto na posição que Deus quer. Então vamos perseverar desse corpo, esse corpo que nos proporcionou essa qualidade de vida que temos hoje. Aflições, em momento nenhum nós deixou de ter aflições. A diferença de nós que tem aflições, que estamos no caminho de Cristo, e a diferença daqueles que estão fora do caminho de Deus, que o fardo deles é mais pesado. Por quê? Jesus não faz parte do erro. Não tem como Jesus ajudar quem está carregando o fardo por querer próprio. Mas nós que perseveramos em Jesus, o fardo é mais leve, é mais suave. Deus é comigo, Deus é com você, irmãos. Vamos perseverar, vamos fazer parte pro resto da nossa vida, juntamente na mesa do Rei. Essa é a palavra que eu deixo aqui nessa noite. Desculpa, né? Meu modo de expressar foi muito rápido, atropelei algumas coisas, mas eu creio que Deus colocou algo no seu coração. Você foi escolhido independente da situação, a circunstância, independente de como eu motivei, independente de onde você passou, independente de você esteja em Lodemar. Mas Deus vai tirar você de lá e colocar você na glória, no lugar que todos vão ver você e ter como exemplo, como testemunho vivo e testemunho que vai edificar a vida de muita gente. Deus abençoe a vida de vocês todos, que Ele continue abençoando tremendamente, que vocês sejam todas pessoas, né? Essas pessoas maravilhosas que procuram o caminho da verdade de Deus eternamente, né? E vamos perseverar que a vitória vale a pena. Amém? Deus abençoe.